Olá, bem-vindos! A UFMG indica em novembro o nome dos candidatos a reitor ou reitora, vice-reitor ou vice-reitora, que devem encabeçar a lista tríplice para o reitorado UFMG, gestão 2018-2022. 3 chapas estão na disputa e a TV UFMG entrevista cada uma delas para que você possa conhecer um pouco das propostas para a gestão desta, que é a maior universidade pública do estado de Minas Gerais. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio e a conversa de agora é com a chapa 1, o FMG em Foco. Compõe a chapa o candidato a reitor Renato de Lima Santos e a candidata a vice-reitora Carmela Maria Póliton Braga. Obrigado pela presença, professor Renato. Nós é que agradecemos. E obrigado pela presença, professora Carmela. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos agora explicar as regras desta entrevista. Serão 9 perguntas que foram produzidas após a apuração jornalística junto a diferentes órgãos e setores da UFMG e também após ouvir integrantes da comunidade acadêmica e entidades representativas de técnicos, docentes e estudantes. O tempo máximo entre a pergunta e a resposta será de 3 minutos. Ao final deste tempo, os microfones dos entrevistados serão desligados e o apresentador passará para a próxima pergunta. Não haverá interferência ou comentário do mediador durante ou após as respostas. Por isso, solicitamos aos candidatos que, em respeito ao público, procurem responder as questões da forma mais clara e objetiva possível. Agora vamos ajustar o nosso cronômetro para a gente conseguir marcar com precisão o tempo entre a pergunta e a resposta. Candidatos, nós vamos começar então as nossas 9 perguntas. O primeiro tema sorteado é inclusão. Vamos à pergunta. O sistema de cotas mudou o perfil do alunado da UFMG, mas há críticas principalmente em relação aos mecanismos de controle das autodeclarações em relação ao perfil étnico. O que a chapa propõe em relação a políticas de inclusão, candidatos? Essa pergunta é extremamente relevante. A UFMG, como outras instituições públicas do Brasil, tem desempenhado um papel extremamente importante no resgate de um passivo social que, lamentavelmente, nós brasileiros temos. E a política de cotas e as ações visando a inclusão são mecanismos extremamente importantes para o resgate desse passivo. É muito importante também que as pessoas que ingressem na universidade por meio das cotas o façam de maneira adequada, ou seja, que preencham os requisitos para essas condições especificadas na política de cotas. E para isso, a UFMG, como outras instituições públicas do Brasil, precisam avançar nos mecanismos de aferição, de adequação dos candidatos às condições de cota. E veja bem, um outro aspecto muito relevante associado à política de cotas e de inclusão da UFMG e de todas as instituições públicas é o fato de que a aferição do resultado da política de cotas e de ações afirmativas e de inclusão, ela não pode se dar exclusivamente no ingresso na universidade, uma vez que o efeito no ingresso é praticamente automático ao aplicar a legislação. Mais importante do que a aferição do efeito das políticas no ingresso é a aferição dessas políticas na graduação desses alunos, na conclusão dos cursos, inclusive na pós-graduação, que é uma nova política incorporada à rotina da instituição. Portanto, é um desafio para a gestão da UFMG, no futuro próximo, criar as condições para plena adequação de suas ações de assistência estudantil, tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo. Isso é muito importante, porque desta maneira é que a instituição efetivamente contribui para a eficácia das políticas de cota e para políticas de inclusão, fazendo com que essas políticas resultem de fato, principalmente em mobilidade social, que é o que nós tanto aspiramos. E, finalmente, há um desafio adicional para a universidade, que é criar as boas condições de acolhimento, tendo em vista as políticas de inclusão. A universidade precisa avançar nas condições de acessibilidade, nas condições de atendimento de pessoas com necessidades especiais de várias formas, dificuldades visuais, auditivas. 15 segundos. Perfeito. E, com isso, então, nós conseguiríamos atender a todo esse público e, de fato, ter uma política que seja eficaz.
Candidatos, o segundo tema sorteado são os servidores técnicos administrativos em educação. E nós temos uma pergunta para os senhores. É reivindicação dos servidores técnicos administrativos o maior protagonismo e atuação na gestão da universidade, inclusive como pró-reitores titulares. Quais são as propostas dos senhores para esta questão? Essa é uma outra questão de grande relevância para o FMG. Muito bem, os gestores da universidade são passageiros, até por obediência a um critério democrático que é muito relevante e caro para a nossa instituição. Portanto, a memória administrativa da instituição, ela é preservada fortemente pelo segmento técnico-administrativo. Então, isso é muito relevante. Além disso, a UFMG, ela acumula no seu quadro técnico-administrativo grandes competências, que não podem ser desprezadas na composição de uma equipe. Por isso, é importante nós nos apropriarmos das competências no segmento técnico-administrativo para a melhor gestão da universidade. Obviamente, hoje nós vivemos na instituição um processo muito salutar e democrático de sucessão da reitoria, que passa por uma discussão ampla por toda a comunidade, consulta a todas as pessoas, e por isso mesmo seria completamente extemporâneo pensarmos em composição de equipe nesse momento. De qualquer forma, me parece muito relevante antecipar o seguinte, que se nós tivermos sucesso nesse processo de consulta, certamente nós buscaremos os melhores critérios para a composição de uma equipe de gestão para a UFMG. A composição de uma equipe competente, e competência não se restringe à competência no aspecto de conhecimento técnico da área de gestão do indivíduo, mas também na sua capacidade e visão institucional, na sua capacidade de relacionamento com outras pessoas, de forma que a UFMG possa ter uma equipe na gestão superior que atenda plenamente a dimensão da universidade. A UFMG é muito robusta no campo acadêmico, é uma das melhores universidades públicas do Brasil, isso dito por outras pessoas, nós não queremos ser pretensiosos aqui, mas é de conhecimento público a relevância acadêmica que a UFMG tem. É importantíssimo que essa relevância acadêmica seja atendida por um segmento administrativo igualmente competente. Nesse aspecto, a UFMG não pode, de maneira nenhuma, abrir mão de toda a competência que nós acumulamos ao longo do tempo no segmento técnico-administrativo. Isso vem ocorrendo já na universidade, nós já tivemos pró-reitores e pró-reitores adjuntos atuando na gestão da universidade e certamente essa é a nossa intenção. Certamente essa é a nossa intenção para o futuro próximo. Muito obrigado, candidato. O terceiro tema, candidatos, que foi sorteado para a nossa conversa, a nossa entrevista, é saúde mental. Então vamos à pergunta. Pelo menos 20% dos técnicos docentes e estudantes da UFMG que buscam atendimento no Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador são diagnosticados com transtornos mentais e comportamentais. Quais são as propostas da chapa para lidar com a situação? Bom, essa é uma situação para a qual nós temos grande sensibilidade. Esse sofrimento, né, psíquico e as condições em que muitos dos nossos colegas, servidores, docentes e técnicos e estudantes vivem, requerem uma atenção da universidade. Nós entendemos que são necessárias várias frentes, né, de atuação. Já existem iniciativas em curso que devem ser continuadas, né, e que merecem ser ampliadas. Nós entendemos que, para além de um encaminhamento devido, né, para casos que requerem este encaminhamento, né, e nós devemos ter preparo para providenciar, né, o encaminhamento devido, nós precisamos também trabalhar a sensibilidade da nossa comunidade de servidores, tanto docentes quanto tais, para esse tipo de situação. Nos capacitar mesmo, estarmos mais preparados, inclusive para ter sensibilidade de perceber uma situação que mereça o cuidado, né, inclusive no trato, né, no uso das palavras, né, para que a gente não corra o risco de sermos infelizes com uma palavra mal colocada, num caso que demanda uma sensibilidade maior como essa.
Então, nós pensamos que serão necessárias ações de sensibilização e maior preparo do nosso corpo profissional, né, para que a gente consiga estar mais preparado para lidar com situações desse tipo. Mas nós pensamos também que serão necessárias ações mais proativas, de forma a melhorar o nosso ambiente de convivência, melhorar as possibilidades de inserção e de integração, tanto de estudantes quanto de servidores dentro da universidade. Então, nós apostamos muito nessas iniciativas, em cooperação com os nossos próprios colegas, com as competências que nós temos instaladas dentro da universidade, como os colegas do departamento de esporte, da fisioterapia, terapia ocupacional, da psicologia, né, nos ajudando a trabalhar com ações, né, que envolvam esportes, iniciativas de integração, como clubes ou sociedades de dança, de xadrez, que contribuam para criar um clima mais ameno e uma integração maior da nossa comunidade, favorecendo uma qualidade de vida melhor, em que as pessoas se sintam mais acolhidas, né, e parte dessa comunidade. Chegou no nosso tempo. Obrigado, candidata. Agora o tema, candidatos, é direitos humanos e universidade. A questão que nós temos para os senhores é a seguinte: na avaliação da chapa, qual deve ser o papel institucional da UFMG em ações práticas na atuação junto à comunidade acadêmica em relação às situações de opressão, como machismo, racismo, homofobia e bullying? Bom, olha, nós entendemos o seguinte: se a situação for uma situação limite, que caiba uma denúncia, nós temos que ter a possibilidade de acolher essa denúncia e ter uma providência rápida, né? Uma providência que não demore tanto tempo, como é o caso de um processo que, por vezes, né, gasta muito tempo e não tem uma efetividade de resolver aquela questão que causou desconforto, desrespeito, né, de imediato. Então, nós queremos agilidade nesse procedimento, na escuta, no acolhimento e no encaminhamento de uma solução, seja de conciliação, seja de solução do problema. Mas, para além disso, nos preocupa o preconceito, o machismo, as atitudes sexistas, discriminatórias difusas, aquelas que não nos permitem, né, fazer uma denúncia, mas que estão ali no cotidiano, machucando as pessoas, né, comprometendo a sua inserção. Né, o que a gente costuma brincar que é um preconceito agulha, que ninguém vê, mas que ele espeta, que ele machuca, que ele faz recuar, ele intimida, né, como que querendo dizer que aquele lugar, aquela palavra não pode ser sua. Né? E isso é uma atitude que afeta diretamente a autoestima das pessoas. Né? E isso nós não podemos aceitar. Nós temos condição de ser muito mais positivos e mais respeitosos dentro da universidade. Então, a ideia é que a gente consiga, da mesma forma, trabalhar com algumas ações mais proativas que vão envolver aí, acho que necessariamente campanhas, porque isso demanda uma mudança cultural. E uma mudança cultural, ela demanda tempo, ela é lenta mesmo e exige que nós façamos uma reflexão, inclusive, né, daqueles preconceitos que nós podemos reproduzir sem perceber, por um aspecto histórico e cultural. Nós todos precisamos nos empenhar na melhoria das nossas atitudes, na relação com os colegas, né? E, afinal de contas, lidar com respeito à diversidade é conseguir, para além de ter tolerância, né, reconhecer o valor da diferença, né, sem hierarquizar, respeitando as possibilidades, né, e a forma de expressão e de produção de conhecimento, né, de interação de toda a nossa comunidade. Então, nós acreditamos muito nisso, né, para além das atitudes firmes diante de uma situação limite, que nós consigamos trabalhar atitudes educativas, né, que trabalhem uma evolução cultural para uma lógica de respeito, né, de maior humanidade nas nossas relações dentro da universidade. Agora, o próximo tema para a nossa entrevista, para as nossas 9 perguntas, é internacionalização. A questão é a seguinte, professores: a internacionalização da UFMG pressupõe uma relação da comunidade acadêmica com outros países, o que pode demandar o domínio de outros idiomas. O que os senhores propõem em relação a essa questão e a outras relacionadas à internacionalização? A internacionalização é um processo muito importante para uma universidade da dimensão e da relevância acadêmica da UFMG. Especificamente sobre a questão de idiomas, é um fato real. Nós vivemos num país cuja língua é o português, que é uma língua belíssima, mas que não é a língua mais amplamente utilizada pela comunidade acadêmica e científica no mundo todo.
E, portanto, é realmente importante que a nossa comunidade consiga se expressar em outros idiomas, especialmente no idioma inglês, que é o mais utilizado pela comunidade acadêmica internacional e também pela comunidade científica. Nesse aspecto, focando na questão de idioma, eu vou pegar um ponto do nosso plano de trabalho que me é muito caro, que entre várias outras ações que nós propomos, nós temos a iniciativa de permitir que os servidores técnico-administrativos da universidade e também servidores docentes tenham condição de afastamento remunerado para cursos de imersão em outros idiomas, particularmente em inglês. Isso é muito poderoso pelo fato de que o contexto de imersão gera uma resposta de assimilação do novo idioma muito rápida e com um efeito melhor do que aquele provido por cursos na nossa ambiência, onde predomina a fala do português. Então, isso me parece uma política não onerosa, mas que pode ter um resultado muito bom nos dois segmentos de servidores que nós temos na universidade. Além disso, acho importante colocar também que a internacionalização já se dá na UFMG, mas nós temos um espaço imenso de ampliação das ações de internacionalização, para além das relações internacionais. Então, a UFMG tem tido uma política muito baseada em convênios internacionais, o que é muito importante. Mas existem ações de internacionalização que não necessariamente passam por um convênio formal. Só para você ter uma ideia, 25% da produção científica da UFMG tem coautoria internacional. E isso é muito importante para a universidade, porque dá uma visibilidade imensa àquilo que é produzido na UFMG. E tem métricas de bibliometria indicando que a coautoria internacional resulta em um impacto muito significativo na produção científica da instituição. Agora, a nossa próxima pergunta, candidato, se refere especificamente à classe docente da UFMG. A pergunta é a seguinte: no dia a dia acadêmico, os professores desdobram-se em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Como a reitoria pode contribuir para equilibrar o trabalho do docente? Durante as nossas andanças pela universidade, nesse processo de campanha, tem surgido esse tema com certa recorrência. Hoje mesmo nós tivemos a oportunidade de conversar com um colega que manifestou uma certa angústia em relação aos mecanismos de aferição do desempenho docente. Tendo em vista que esses mecanismos eles têm uma tendência muito forte de privilegiar determinadas áreas de atuação acadêmica. Portanto, considerando mais uma vez a dimensão da UFMG, é muito importante que nós possamos acolher docentes com diferentes perfis. Em áreas fortemente profissionalizantes, há espaço para professores que são essencialmente professores de ensino de graduação, que são excelentes didatas e que muitas vezes têm até inserção no mercado de trabalho, num regime de trabalho de 20 horas ou de 40 horas. Esse tipo de perfil é importante para a formação do aluno. Por outro lado, o perfil de dedicação exclusiva, para um docente que tem maior participação em atividades de extensão ou atividades de pesquisa, também é estratégico para uma universidade da dimensão e da relevância da UFMG. De forma que é importantíssimo que a instituição busque equilíbrio na aferição do desempenho e das atividades realizadas pelos docentes da universidade, até mesmo para prevenir esse sentimento de eventual ansiedade por parte dos nossos docentes. Dito isso, alguns setores da atividade acadêmica tendem a ter uma valorização intrínseca. A pesquisa tem essa característica. À medida que o docente se dedica a atividades de pesquisa e tem uma produção científica e acadêmica que dá visibilidade a ele e à instituição, o reconhecimento da contribuição é intrínseca à própria atividade. É importantíssimo que a universidade crie mecanismos e aperfeiçoe constantemente esses mecanismos para que as atividades de ensino de graduação, que são um pilar da ação docente na UFMG, tenham também o devido reconhecimento. Da mesma forma que os programas e projetos de extensão tenham cada vez mais mecanismos de aferição e de valorização dessas atividades para o cômputo do envolvimento docente na universidade. Um outro aspecto importante é que a pós-graduação é uma outra vertente importante de atuação docente e que tem também que ser valorizada, estimulada
criando mecanismos cada vez mais eficazes para a inserção de docentes, sobretudo os jovens, nos nossos programas de pós-graduação. Agora o nosso próximo tema são políticas para a extensão. Todos os temas foram sorteados. A nossa pergunta é a seguinte, candidatos. O Plano Nacional de Educação prevê que 10% dos créditos curriculares dos cursos de graduação sejam integralizados por meio da participação dos estudantes em programas e projetos de extensão da universidade na qual eles estão. Qual é a proposta da chapa neste aspecto? Olha, a atividade de extensão na UFMG ela tem uma grande relevância. Nós temos experiência em projetos e ações extensionistas reconhecidas pela sociedade. Não quero exemplificar com só para não deixar de citar outras tantas iniciativas importantes, mas nós temos grandes iniciativas. Os hospitais universitários mantêm ali grandes projetos de extensão. Mas a grande questão, quando nós vamos para a questão atender ao currículo, né, o que o PNE requer, nós temos outras demandas em relação a isso. Para além de termos, né, projetos de extensão e de termos alunos participando desses projetos de extensão, o outro lado dessa história é o reconhecimento por parte dos currículos, dos cursos, né, em relação à participação dos discentes nesses projetos. E é essa parte que nós precisamos resolver. Embora internamente, né, as diretrizes para o ensino de graduação na universidade já exijam há um bom tempo uma certa flexibilização dos currículos, envolvendo a valorização, né, de atividades complementares, né, e aí pode ser iniciação científica, participação em projetos de extensão, empresas juniores, entre outras iniciativas, nem todos os currículos dos nossos cursos de graduação absorveram ainda, implantaram ainda essa ideia, né, e valorizam adequadamente a participação dos discentes nessas atividades. Os cursos criados à época do Reúne já tiveram que seguir essas diretrizes. Então, esses cursos novos já prevêem uma flexibilidade nos seus currículos e a grande maioria deles valoriza essas iniciativas. Então, o nosso grande desafio nesse sentido é conseguir trabalhar, né, junto aos colegiados de curso e os núcleos docentes estruturantes daqueles cursos que ainda não possuem um certo grau de flexibilização que implique na valorização da participação dos discentes nessas atividades complementares, em particular as ações de extensão, para que os currículos incorporem, então, a valorização dessas atividades, traduzindo em créditos, na integralização curricular, a participação dos discentes nesses projetos. Agora o nosso próximo tema, a gente já está se aproximando ao fim da entrevista. O nosso 8º tema, candidatos, é educação à distância. E a pergunta é a seguinte: no Brasil, os cursos de educação à distância não integram a matriz orçamentária das universidades federais, sendo necessário submeter editais específicos a agências de fomento. E isso afeta a regularidade da oferta de cursos. Há algo que a gestão da universidade possa fazer nesse sentido? Olha, eu acho que a participação da UFMG, né, dentro da UAB, Universidade Aberta do Brasil, com ofertas de cursos à distância, ela é muito importante. Nós cumprimos aí um papel social, né, indispensável na formação de professores. Nossos cursos são basicamente licenciaturas à distância, na graduação, aí eu estou dando foco na graduação, e há um déficit grande de professores, né, fixados no interior do estado, no interior do país. E para que o país desenvolva, não basta construir escolas, nós precisamos de professores formados. Então, acho que essa ação ela é fundamental. A UFMG aceitou esse desafio, já tinha uma experiência anterior com veredas e adotou, né, incorporou o projeto, criando novos cursos de licenciatura bem-sucedidos, né, com participação em vários polos, porque há ações presenciais, né, aulas de laboratório, para os cursos de licenciatura de Química, por exemplo, ciências biológicas. Mas a gente entende, de fato, esses cursos dependem de editais, porque os professores precisam, né, e os monitores, tutores, precisam viajar, se deslocar até os polos presenciais para as aulas de laboratório, para aplicação de provas, né, e para outras atividades. Então, isso demanda recurso. Eu acho que nós temos que estudar outras possibilidades, como, por exemplo, aproveitar a infraestrutura instalada nos campi,
né, e disponibilizar para, quem sabe, transformar as nossas instalações também em polos presenciais, mas isso restringe o alcance. Isso permite que a gente tenha um alcance nesta região aqui no entorno, né? Será uma pena se nós não pudermos continuar atendendo o interior do estado, porque, sobretudo, lá existe uma grande demanda de formação de professores. Então, eu acho que primeiro a gente tem que tentar garantir que a universidade ainda consiga, né, pelo menos por um tempo, atender a essa demanda, porque é uma demanda social, né, e para o desenvolvimento do país, de formar professores nessas regiões no interior do estado. Mas nós entendemos também que é preciso formalizar a participação dos docentes nas atividades de EAD. Por exemplo, esses professores ainda não têm, acho, encargos didáticos. Então, nós temos que regularizar essa situação e a participação desses docentes nas atividades de EAD precisa incorporar encargos da mesma forma que as atividades presenciais. Então, dessa forma, acho que a gente vai, aos poucos, adequando, né, as novas condições. Agora vamos à nossa última pergunta. O tema é relações institucionais, candidatos. A questão é a seguinte: quais são os principais desafios em relação ao estabelecimento de parcerias e possibilidades de captação de recursos para projetos e ações da UFMG? Essa pergunta é muito relevante, sobretudo no cenário atual que nós vivemos, de dificuldades no campo político e também no campo econômico, que afeta o orçamento da UFMG, que é uma universidade pública, e assim nós defendemos que seja. Portanto, em momentos de dificuldade, torna-se ainda mais importante a interlocução da universidade com diversos setores governamentais e não governamentais, dentre os quais o próprio MEC e outras instâncias do governo federal. Nesse aspecto, a universidade ela deve se posicionar sempre em torno dos princípios ideológicos que nos unem, como a universidade pública, gratuita, socialmente referenciada, de qualidade, não é isso? E autônoma. E, para além disso, a defesa plena da democracia e do Estado democrático de direito. Essa defesa dos pilares ideológicos que nos unem é importante que seja feita e, de preferência, de uma maneira coesa com as demais instituições públicas de ensino superior do Brasil. Nesse contexto, o fórum mais adequado é a Andifes, onde a UFMG precisa resgatar o seu protagonismo e expandir o diálogo com outras instituições federais de ensino superior. Colocando o posicionamento da universidade em defesa das questões que são caras a todas as instituições públicas, ainda assim, a habilidade política daqueles que estejam à frente da universidade deve também considerar a necessidade de interlocução ou de diálogo institucional com todas as instâncias do governo federal e, sobretudo, do MEC. Nesse aspecto, o trabalho feito na UFMG ele tem que ser ainda mais expandido na busca de recursos que viabilizem projetos estruturantes para a universidade. Em que pese o orçamento da universidade ser estático, há espaço para captação de recursos de outras fontes. Por exemplo, inclusive do Poder Legislativo, por meio de emendas parlamentares, em outros órgãos do governo federal, de forma que, mesmo em situações de crise, a universidade tem algum espaço de investimento e de expansão dos seus projetos estruturantes. Finalmente, nós temos também que vencer um preconceito residual em relação à interação com o setor empresarial, uma vez que recursos oriundos de empresas podem catalisar projetos de pesquisa, de extensão ou pesquisa encomendada, que são também extremamente importantes para a missão da universidade, retornando aí ao nosso foco, ao foco da chapa que se chama UFMG em Foco, que essencialmente é a missão acadêmica da UFMG. Candidatos, muito obrigado. Nós encerramos aqui a nossa entrevista, nossas 9 perguntas que nós tínhamos preparado para os senhores. Muito obrigado, professor Renato. Muito obrigado a você. Muito obrigado, professora Carmela. Nós é que agradecemos pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigada. Termina aqui a entrevista com a Chapa 1, UFMG em Foco, candidato ao reitorado da UFMG na gestão 2018-2022. A você que nos acompanha, obrigado pela companhia.